Boa tarde, estamos de volta com mais uma entrevista do nosso projeto Trajetórias Geográficas, a história de vida como uma possibilidade para entender os caminhos do professor pesquisador na geografia. E hoje estamos com o nosso convidado, que é muito especial, uma pessoa que sempre foi uma referência muito forte para mim, que me acolheu lá na Rural, né? E eu lembro do nosso primeiro contato, né, dentro da Rural, na primeira reunião de departamento, onde ele me convidou para participar do grupo de pesquisa do GPADS. E, Mauro, muito bem-vindo, né? Eu tenho essa memória aí desse momento de eu entrando na Rural, você me acolhendo, né, e recebendo, abrindo as portas do grupo de pesquisa, mas antes mesmo disso, o Mauro foi muito importante para mim, porque no dia que a gente fez esse concurso para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o Mauro era um dos candidatos que estava prestando prova comigo. E eu sempre brinco com ele, porque quando houve a apresentação, né, de todos os candidatos, ele fala Mauro Guimarães. Eu olho a minha referência fazendo prova comigo. E isso me trouxe uma tranquilidade tão grande para o concurso, porque assim, né? Naquele momento eu falava assim, nossa, esse concurso já era. E na verdade, né, com o desenrolar do concurso, nós nos tornamos colegas aí da universidade, né, fundando o curso de geografia, a princípio lá na pedagogia, depois, né, fundando o curso de geografia. Então, o Mauro sempre foi uma pessoa muito importante, né, na minha trajetória dentro da universidade, e trabalhamos em vários momentos juntos, né, e agora a gente ainda continua desenvolvendo, apesar das nossas trajetórias terem ficado um pouco, né, diferentes na pesquisa, mas temos uma trajetória ainda muito bonita e muita coisa para frente ainda, né, Mauro? Então, muito bem-vindo aqui ao nosso canal, né, a essa entrevista, e vai ser muito bom te ouvir aí falando da tua trajetória também na geografia, na universidade. Então, muito bem-vindo. E hoje, né, para fazer essa conversa, para conduzir aqui, nós temos uma equipe também maravilhosa, né? Estamos aqui com a Vitória, com a Gabi e com a Bianca, também membros do GP, já ia falar do GPADS aqui, do GEA, né? Então, muito bem-vindo, Mauro. Bom, eu que agradeço a vocês o convite, agradeço as suas palavras tão carinhosas, como sempre, né, Cris? Para mim é um prazer, né, falar um pouco da trajetória, principalmente que eu estou já lá no final da trajetória, né, já pensando em aposentadoria, então até resgatar essa caminhada toda aí é interessante, é bacana, principalmente assim no sentido de que, né, que é uma proposta de dar estímulo aos estudantes de geografia, né, então acho que assim, é uma coisa que para nós que somos professores do curso de geografia, eu acho que é um projeto muito bacana, muito interessante, e que eu agradeço, então, o convite, né? Fico muito feliz de estar aqui junto com vocês. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, né, entrevistando o professor Mauro Guimarães. Para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, a nossa entrevista, eu vou fazer uma breve apresentação, né, da formação do nosso professor aqui. Então, Mauro Guimarães é graduado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em Ciências Ambientais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pós-doutorado em Educação na Universidade Federal de Mato Grosso e na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Professor pesquisador do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e professor da graduação de Geografia e Pedagogia. É também líder do grupo de estudos e pesquisa em Educação Ambiental, Diversidade e Sustentabilidade. Tem atuação na área de educação, com ênfase na educação ambiental. E, em resumo, Mauro Guimarães é professor, palestrante, autor de livros e artigos na área da geografia e da educação ambiental. É uma alegria enorme, assim, eu imagino que para as meninas também, o Mauro é uma referência, foi uma referência na minha monografia, quando eu me formei agora em geografia. Então, é uma alegria aqui estar entrevistando o professor. Para a gente começar, a gente queria saber como que você chegou na geografia
e se estar na geografia, se formar em geografia sempre foi um sonho. A gente queria saber um pouquinho da sua história aí com a geografia. Vou ter que ir lá atrás, né? Ter que ir bem longe, há mais de 40 anos atrás. Eu, na verdade, eu comecei a minha graduação, é bem interessante, né? Porque quando eu terminei o segundo grau muito novo, terminei o segundo grau com 16 anos. E aí, nessa época, isso foi 79, né? O Brasil estava começando aquela exploração, encontrando a bacia de Campos, petrolífera de bacia de Campos, a Petrobras estava naquele auge. Então a geologia virou meio uma profissão da moda, tanto que foi assim, uma concorrência grande no vestibular. E eu resolvi fazer, né? Tinha 16 anos, não tinha muita certeza de nada, resolvi fazer geologia por conta um pouco desse oba-oba que se fez em torno da geologia, da questão do petróleo no Brasil. Mas também porque eu via a geologia a possibilidade de ter assim uma vida mais no meio, assim, no meio do mato, uma coisa assim que sempre me agradou, uma profissão menos urbana, né? E isso mais ou menos me atraía. E aí então eu fiz o vestibular para geologia. Só que eu passei para o segundo semestre na rural, passei para rural no segundo semestre de geologia, até porque tinha muito poucos, eu acho que só tinha curso naquela época na rural e na UERJ de geologia. Eu passei para rural no segundo semestre. Aí, para não ficar um semestre parado, eu resolvi fazer um vestibular na época era isolada, as privadas eram isoladas, acho que hoje também é, né? Já nem sei. Mas eu fiz uma prova para a SUAM, que é uma universidade que tem, em particular, que tem lá em Bom Sucesso, para o curso de geografia. Não sei nem por que eu fiz para geografia, porque geografia eu sempre gostei, sempre foi uma disciplina que eu gostava muito, sempre gostei muito na minha trajetória de estudante. E fiz o concurso para geografia e passei para a SUAM. E aí, durante os 6 primeiros meses que eu fiquei, né, que eu passei só para o segundo semestre, eu fui fazer geografia. E achei legal, só que assim, o primeiro período da geografia lá tinha sido basicamente disciplinas básicas, tinha português, não tinha muita coisa de geografia, não. Mas eu fiz meio até para, assim, experiência, era muito novo. E aí foi então que eu entrei na geologia. Eu fiquei na geologia, na rural, lá em Seropédica, de 81 a 82. Fiquei 3 semestres na geologia. E detestei. Detestei porque assim, é uma disciplina muito ligada à engenharia, né? Tinha química, que eu detestava química no segundo grau, e a química era uma coisa pavorosa lá. Eu fui reprovar 3 semestres em química geral. Então, assim, eu detestei a geologia. E aí resolvi, na verdade não resolvi nem mudar, na verdade assim, o meu pai tinha ficado desempregado e me manter lá em Seropédica era muito custoso, muito caro, e aí eu resolvi fazer um novo vestibular para ficar mais perto do Rio. Tinha o UFRJ também, esqueci disso, tinha Rural, o UFRJ e o UERJ, curso de Geologia. E aí nesse novo vestibular eu passei para o UFRJ, em geologia, pra vocês terem ideia. Mas já fui lá totalmente desmotivado, porque os 3 períodos da rural já não tinha me agradado. Mas estava lá, aquele negócio, você vai levando, né? Aí fui para geologia, aí fiz um período mais de geologia na UFRJ, mas muito, muito insatisfeito, muito sem sentido, né? Sem encontrar um sentido. E o curso de geologia na UFRJ, ele fica no mesmo instituto, lá no Ciências da Natureza, ele fica ao lado do departamento da geografia. E aí, nessa de ficar passando, né, eu acabei dando uma olhada ali na grade curricular do curso de geografia e me encantei pela grade curricular do curso de geografia, que era uma coisa muito mais humana, que era muito mais, tinha parte de humanas muito mais forte, né, do que na geologia, e eu me encantei. E aí mudei, eu falei, vou mudar, né, e mudei para o curso de geografia lá da UFRJ. E assim, por uma característica, assim, na minha família não tem ninguém ligado à geografia, não tem nenhum professor na minha família, né? E eu entrei no curso de geografia, inclusive já com essa ideia de ser professor e não ser bacharel, tanto que eu nem fiz o bacharelado, fiz só a licenciatura. E aí eu realmente me encontrei no curso de geografia, adorei a formação, gostei muito, e aí a partir daí pensei realmente em entrar na geografia. Durante a formação, a questão ambiental também já começou a me encantar, né? Eu estou falando aí na década de 80, início da década de 80, né? A gente estava já começando a receber
eu sempre conto essa história, porque foi uma influência importante para mim. A gente, né, eu vivi o finalzinho da ditadura, né, quer dizer, a ditadura, teoricamente, acabou lá para 84, eu estava bem no meio do meu curso de geografia. Mas já a partir de 79 começaram a voltar os exilados políticos, e muitos desses exilados políticos eram professores, né, inclusive professores da UFRJ. E eu recebi né, no nosso curso de geografia, a gente recebeu um professor que é um professor que voltou exilado da Europa e veio muito com essa discussão da questão ambiental. É um professor que todo mundo conhece, talvez não saiba nem que ele seja professor, que é o Carlos Mink, né, que já foi até ministro do Meio Ambiente né, aqui do Brasil. E o Carlos Mink foi meu professor durante um período, ou 2 no máximo, e que ele trazia toda essa discussão da questão ambiental. Inclusive, ele foi um dos fundadores do Partido Verde. O Partido Verde teve muita militância do Partido Verde lá dentro do centro acadêmico da geografia. Eu participei da formação também do Partido Verde, fui militante, como é que se diz, filiado, né, ao Partido Verde, lá no início, e tudo muito influenciado por essa discussão da questão ambiental, que aconteceu muito no movimento estudantil lá do nosso curso. Então essas coisas foram me encantando, e aí a geografia me encantou. Eu já tinha tido essa visão de que eu gostaria de ser professor, sem saber exatamente por quê, porque eu não tinha nenhum exemplo na família, nunca tinha, né, tido essa convivência, mas realmente foi assim, um encanto. Eu gostei, e desde o início, então, eu juntei essa coisa da geografia com a questão ambiental, sempre foi uma motivação forte para mim, né? E foi aí que eu entrei na geografia. Perfeito. E aí, depois que você se formou, né, como que foi o início da sua trajetória como professor de geografia? E também, já que você falou um pouco da educação ambiental, né, como que isso já despertou o seu interesse para essa área, como que no início da sua trajetória você conseguiu inserir a educação ambiental também nas suas aulas? Como é que foi esse processo? Isso é bem, bem interessante, porque, né, eu me formei em 86, né, e eu já me formei já com um projeto de vida meio estabelecido, porque, assim, participando dessa questão da discussão ambiental e já, né, trazendo coisas de anteriores, né, que inclusive me levavam a ter essa afinidade maior com um mundo mais natural, menos urbano, né, eu já saí da universidade com a intenção de fazer um concurso público para o Estado, para ser professor do Estado, fora do Rio de Janeiro, né, e morando numa outra cidade. E a minha escolha sempre foi Nova Friburgo, porque isso faz parte também dessa coisa do passado. Eu tinha uma avó que tinha um sítio em Nova Friburgo, e eu cresci nesse sítio, né, e era um sítio que tinha muita natureza, né, e minha avó também sempre foi muito ligada à questão ambiental, não ambiental, mas pela natureza, era uma pessoa apaixonada pela natureza, e isso foi uma coisa que esteve presente toda na minha formação. E quando eu fiz o curso da geografia, eu já comecei a criar essa ideia, bom, eu quero ser professor, mas quero ser professor fora do Rio de Janeiro, porque a questão ambiental também já tinha toda essa discussão de uma crítica ao mundo, ao modo de vida moderno, né, da urbano, da urbanização concentrada. Então, eu já saí do curso com esse objetivo de tentar sair do Rio de Janeiro. E foi o que eu fiz. Eu fiquei 2 anos trabalhando em escola particular, enquanto não aparecia concurso. Quando surgiu o concurso do Estado, eu fiz o concurso do Estado para ir para Friburgo, né? E então fui para Friburgo, fiquei lotado em Friburgo. Trabalhei durante 5 anos lá em Nova Friburgo. E em Nova Friburgo, em particular, na hora de fazer as escolhas, também é interessante, porque na hora de fazer as escolhas, você tem aquela concorrência pelas melhores escolas, né? E aí essa concorrência é sempre pela classificação, né? Ou seja, o professor de geografia, o melhor classificado, faz a primeira escolha. E a escolha, eu fui o primeiro lugar da classificação, então eu fui o primeiro a escolher, podia escolher a escola disponível que tivesse melhor possível, né? E todo mundo de olho nas escolas ali do centro de Friburgo. Eu escolhi a escola de Lumiar, que era 30 quilômetros do centro, né? E assim, as pessoas ficaram surpresas, porque inclusive que sobrou as escolas melhores para o pessoal escolher depois. Porque eu já tinha esse objetivo, de realmente ir para o lugar mais, né, menos urbano possível, e foi realmente
a minha experiência. A minha primeira experiência com escola pública foi justamente na escola de Lumiar, que é um distrito de Friburgo rural, bem, até hoje, né, hoje é bem turístico, né, mas está bem afastado, e eu fui professor nessa escola de Lumiar durante 5 anos. E foi uma grande oportunidade de poder levar para a minha prática, até porque a gente na educação pública, a gente tem essa liberdade muito maior do que na escola particular, né, de poder implementar coisas, né, iniciativas que eu achava legal, interessante, e foi então o que aconteceu. Eu comecei nessa escola pública a trazer coisas que eu acreditava como educação ambiental, até porque a gente, assim, nessa época tinha muito poucas referências do que era educação ambiental, né. No Brasil, na década de 80, né, a gente tinha acabado de sair de uma ditadura que a educação ambiental, né, questionadora, crítica sobre esse mundo da modernidade não tinha espaço. Então, assim, a gente tinha muito poucas referências, bibliografia nenhuma praticamente, para trabalhar a questão da educação ambiental. Então eu fui para a escola meio buscando fazer alguma coisa, né, dentro do que eu entendia como interessante. E fui durante 5 anos experimentando coisas lá como professor de geografia, mas ao mesmo tempo tentando trabalhar essa dimensão ambiental nas minhas práticas, né? E tive a oportunidade e a liberdade que a educação pública nos dá de experimentar coisas, de fazer muitas aulas fora de sala de aula, de fazer projetos, de envolver outros colegas juntos, né? Então foi uma primeira experiência muito boa para mim de trabalhar a educação ambiental atrelada à geografia, o que para mim foi muito interessante porque me deu assim uma bagagem, né, que foi realmente importante na minha trajetória, marcou na minha trajetória, né? Ah, muito bom. Eu acho que essa vivência que você teve, eu acho que a gente consegue ver um pouco nos seus textos. Pelo menos para mim, eu vejo como que você fala com propriedade sobre educação ambiental crítica. E eu acho que esse seu início, então, agora conhecendo um pouco da sua história, né, mais pouco, eu acho que faz toda a diferença. Acho que realmente é isso que fez, acho que o seu nome ser tão importante hoje no Brasil, né? Quando se fala de educação ambiental. Você teve essa experiência e creio que continua, né, tendo, né? Muito Eu bom. digo, Vitória, que assim, na verdade, assim, o nome que eu tenho em educação ambiental também porque não tinha nome, né? Então, assim, que eu comecei fazendo, não tinha ninguém fazendo. Então, assim, na verdade, isso também faz com que acabe, né, as pessoas me conhecendo, porque eu estou há muito tempo fazendo educação ambiental. Foi E o realmente, eu pioneiro sempre aí. eu tive esse caráter, não, certamente não fui o único, mas assim, tinham muito poucas pessoas fazendo, né, educação ambiental de uma forma mais intencional, né, porque, de fato, eu desde o início quis trabalhar a educação ambiental, né, para mim isso já tinha ficado claro na minha formação, muito por conta desse contato com esse movimento ambientalista, de que eu queria fazer geografia na perspectiva da educação ambiental, né? Então, para mim, foi muito oportuno, né, poder vivenciar essa realidade em que eu pude experimentar, tive a liberdade para experimentar, né, de ter uma forma diferenciada de fazer, que eu não ficava sendo cobrado para ter que ser o professor de geografia tradicional, e então isso me deu bastante cancha, né, ao ponto de que eu fiquei nessa escola de 88 a 92, né? E 92 é um marco importante para essa questão ambiental, né? 92 foi a Rio 92, a Eco 92, a gente conhece aqui mais como Eco 92, foi a Rio 92, que foi na questão ambientalista, do movimento ambientalista no Brasil, foi um marco importante porque deu muita visibilidade para a questão ambiental, que até então não tinha muito, né? Então, a partir de 92, isso deu realmente uma importância maior aqui no Brasil para essa questão ambiental. E isso acabou fazendo com que eu pudesse ter a oportunidade de trabalhar cada vez mais com a educação ambiental, porque o que aconteceu? Eu, em 92, por questões pessoais, de casamento, eu me casei e a minha ex-mulher era professora de geografia também, foi minha colega de turma. E nós dois fomos para morar em Friburgo, mas ela acabou que não se adaptou muito bem, acabou querendo voltar. Então, por conta disso, em 92 eu acabei voltando para o Rio de Janeiro, né? Exatamente, eu terminei o ano de 92 na escola para poder voltar, mas foi justamente durante o ano da Rio 92, que estava tendo muito essa questão. Aí o que acontece? A Secretaria de Educação do Estado, eu era professor do Estado,
ela, por conta da ECO 92, ela começou a desenvolver um projeto de formação de professores para a educação ambiental, se chamava Natureza da Paisagem. Um projeto todo patrocinado pela Coca-Cola, cheio de material, porque, né, visibilidade da ECO 92. E aí a Secretaria de Educação montou uma equipe de professores do Estado para desenvolver, criou o que chamava de Comissão de Educação Ambiental, para criar, para tocar esse projeto de formação de professores. E aí, como eu estava indo para o Rio, e aí eu estava indo para o Rio, inclusive, aí já com a intenção de fazer o mestrado em educação, para trabalhar com educação ambiental, né, eu já tinha feito uma especialização quando eu estava lá em Friburgo, essa especialização que você falou em ciências ambientais, que foi feita na Rural. Eu fui, em 92, voltei para o Rio, de final de 92, voltei para o Rio de Janeiro, e as pessoas da Secretaria de Educação já mais ou menos me conheciam, já sabia que eu estava fazendo alguma coisa de educação ambiental. Quando né, souberam que eu estava indo para o Rio de Janeiro, me chamaram para trabalhar nessa comissão. E aí eu fui trabalhar, nessa época eu já tinha 2 matrículas do Estado, que depois eu fiz um outro concurso, né, uma outra segunda matrícula, estava as 2 matrículas do Estado lá em Friburgo, eu transferi para essa comissão de educação ambiental e trabalhei, então, durante uns 4 anos, trabalhei com formação de professores para a educação ambiental dentro da Secretaria de Educação. Pude trabalhar na rede toda, praticamente viajei o Estado todo fazendo formação de professores de educação, para a educação ambiental, não professores de educação, mas para a educação ambiental, né? Então, sim, as coisas foram se complementando, né? Então, assim, o meu interesse, as oportunidades foram surgindo, e eu fui trabalhando, fui ganhando experiência com isso, né? E aquilo que eu falei, quer dizer, na verdade, na época não tinha muita gente fazendo, então, né, e aí eu comecei a escrever, né, então, por exemplo, o meu livro, que é o livro mais conhecido que eu tenho, que é o mais publicado, reeditado, que é A Dimensão Ambiental na Educação, que é de 1995, ele, na verdade, é meu trabalho final de curso de especialização. Quando eu terminei o curso de especialização da Rural, eu escrevi o meu trabalho de conclusão, que eu transformei, com adaptações, mas eu transformei nesse livro. E é meu livro mais conhecido. E por que ele também era mais conhecido? Porque praticamente não existia livro nessa época de educação ambiental, pelo menos a nível de circulação nacional, né? E então ele foi realmente um livro muito, até hoje ele continua sendo reeditado, até hoje ele está circulando aí. Então isso certamente ajudou. Então olha qual é a questão da oportunidade também, quer dizer, eu estava no momento certo, na hora certa, né, e com a intenção certa, porque eu também, né, a gente também tem uma responsabilidade pelo que a gente, da nossa trajetória. Então, assim, foi por conta disso realmente que eu acho que as coisas começaram a acontecer, né? E aí eu comecei realmente a me interessar por essa questão da educação ambiental e particularmente para pensar a formação do educador ambiental, que aí é uma coisa que passou a ser parte da minha trajetória como pesquisador, inclusive, né? Que já desde da especialização, depois veio para o mestrado e depois para o doutorado, e aí veio todo o meu processo né, de inserção na área de educação ambiental. Mauro, depois de tudo isso que você acabou de compartilhar com a gente, toda essa sua preocupação com a educação ambiental, você hoje é a referência, né, quando se trata de educação ambiental. Você enxerga mudanças nessa área, desde o seu ingresso na geografia até os dias de hoje? Teve avanços? O que você tem visto, assim, o que você tem acompanhado? Olha, é claro que teve avanços, né, assim, a questão ambiental, eu sempre falo isso, quando eu comecei lá na década de 80 a falar sobre isso, nos cursos de formação, que eu já tinha começado lá na Secretaria de Educação, naquela época a gente tinha que tentar convencer as pessoas da importância dessa dimensão ambiental, porque era uma coisa que as pessoas nem pensavam nisso, né? Aí quando falava de problemas ambientais, era uma coisa, daqui a 100 anos vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, era uma coisa que, assim, não estava realmente, as pessoas não estavam voltadas para isso, né? É claro que, né, 40 anos depois, isso hoje já não é uma realidade, isso já é fato que as pessoas hoje têm essa percepção da importância de ser algo que tem que ser, né, trabalhado, enfrentado, né? Então isso, para mim, realmente é um avanço, claro que isso é um avanço. Mas é um avanço que certamente representa uma mudança do que era 40 anos atrás, mas não significou uma transformação daquilo que a gente vivia, muito pelo contrário, né? Eu costumo também chamar a atenção disso, porque 40 anos atrás praticamente não se falava de educação ambiental, não se tinha muitas ações de educação ambiental,
se você comparar com os dias de hoje, que se fala de educação ambiental o tempo todo, você vai em qualquer setor da sociedade, tem educação, as empresas trabalham com educação ambiental, o setor público trabalha com educação ambiental, organizações sociais, né, organização da sociedade civil. Então, assim, tem educação ambiental espalhada pela sociedade como um todo. Isso é um avanço. Agora, se você pensar que a gente hoje tem muito mais educação ambiental difundida na sociedade, mas a sociedade hoje degrada a natureza muito mais do que há 40 anos atrás, que quando não tinha, aí você pode pensar que talvez seja um grande paradoxo isso, né? Mas, de fato, é que eu acho que a história é assim, né? Na verdade, a gente avança, mas esses avanços eles têm que ser qualificados, né? E se refletir sobre essas situações, né? Quer dizer, esse avanço não é nem a palavra ideal, mas a gente teve mudanças, né? Agora, a qualificação dessas mudanças é que eu acho que é importante. E foi a partir dessa perspectiva que eu comecei a trabalhar também já lá no passado, já nesse livro A Dimensão Ambiental eu já falo, em outros depois eu aprofundo mais essa discussão sobre uma perspectiva mais crítica de educação ambiental e uma perspectiva mais conservadora de educação ambiental, né? Então, assim, eu costumo dizer isso, que a educação ambiental avançou muito, né, no sentido de que ganhou, né, visibilidade, ganhou espaço dentro da sociedade, mas não numa perspectiva crítica, né? O que predomina é uma visão mais conservadora de educação ambiental. E aí é importante dizer assim, não porque os professores são conservadores, ideologicamente conservadores, não é nesse sentido que a gente fala, que chama de uma educação ambiental conservadora. Ela é conservadora porque não está sendo capaz de transformar essa realidade de crise, de degradação que a gente vivia, né, desde sempre, que vem se acentuando, ela não está conseguindo transformar esse processo de degradação, né, apesar de ter muito mais educação ambiental sendo falada hoje. E aí é que a gente coloca, então, por ela não conseguir transformar, ela acaba, né, conservando as coisas do jeito que estão. Então, ela é conservadora nessa perspectiva, não numa perspectiva ideológica, pelo contrário, os professores têm a maior das boas intenções, querem desenvolver coisas, mas às vezes não conseguem fazer diferente, né? E aí tem toda uma discussão sobre isso. A minha tese de doutorado, inclusive, foi em cima dessa perspectiva de por que as pessoas não conseguem fazer diferente, não conseguem, mesmo preocupados e querendo fazer uma educação ambiental, o resultado das suas práticas pedagógicas não tem causado transformações significativas, né, na realidade mais geral e mesmo na realidade mais próxima, né? Então, essa questão faz com que a gente pense, bom, teve avanço? Não, teve difusão, mudou muito, hoje se fala muito da questão, mas a perspectiva mais crítica, ela ainda é uma perspectiva que não é hegemônica dentro da concepção de educação da realidade brasileira e mundial, né? A gente pode falar essa perspectiva também a nível mundial. Então, nesse sentido, eu acho que a gente continua tendo que trabalhar e batalhar por uma visão mais crítica, de maior radicalidade na perspectiva de uma educação ambiental que se coloque na postura de uma educação transformadora, crítica, transformadora, emancipatória, né, para que a gente possa, de fato, enfrentar a situação que a gente está vivendo hoje, cada vez, e hoje, aí aquilo que eu falei, que há 40 anos atrás eu precisava ficar convencendo as pessoas, hoje não precisa mais, não precisa mais ficar tentando convencer, porque a realidade, infelizmente, os 100 anos que a gente falava, o problema vai vir daqui a 100 anos, os problemas estão acontecendo agora, 40 anos depois, os problemas já estão presentes, já estão acontecendo. A gente está em plena crise climática, ou colapso climático, poderíamos já até apontar para esse risco. Então, ou seja, a gente tem uma emergência, uma urgência de ter esse enfrentamento, e eu acredito que esse enfrentamento ele só se faz eficaz se ele tiver um pouco mais essa perspectiva crítica, transformadora e emancipatória da educação e da educação ambiental como um todo. Mauro, a partir disso, tudo que você está falando, né, desse avanço, mas também desses paradoxos, né, que uma educação ambiental crítica, ela precisa cada vez mais ser, enfim, trabalhada. Quais são as expectativas para, então, a educação ambiental para o futuro? Eu acho que assim, a história, ela se dá por esses passos, né, que são, inclusive, passos que às vezes avançam, às vezes retrocedem, né, depende muito das conjunturas políticas, né, econômicas e sociais. Eu acho que a gente, e aí é uma visão que eu tenho cada vez mais trabalhado como um pressuposto para pensar, né, pensar sobre a educação ambiental como um todo,
que é uma ideia de que a gente está vivendo uma situação grave, né? A situação socioambiental, ela é extremamente grave, ela é urgente de ser enfrentada, né? Então eu acho que a perspectiva da educação ambiental, ela já está se tornando uma necessidade da sociedade, né? O quanto a gente vai ocupar essa necessidade com a perspectiva mais crítica, aí isso é um movimento de luta, é um movimento de conquista desse posicionamento diante da sociedade, né? Então eu acredito que a nossa luta como educador, que seja um educador com essa perspectiva mais humanista, mais popular, né, que busca essa visão mais crítica, transformadora e emancipatória, ela busca se engajar nesse movimento, no movimento de transformação da sociedade, né? Então, eu acredito que essa educação ambiental, ela tem um potencial, e esse potencial, inclusive, eu acho que ele está aumentando a sua potencialidade, porque a gente está vivendo uma situação de crise, e na situação de crise, a gente tem uma estrutura que é dominante, mas que é uma estrutura que não está mais dando conta daquela realidade, por isso que ela está em crise, né? E se ela não está dando conta da realidade, ela está também se desestruturando, né? Então, eu acho que nesse processo de desestruturação pela própria crise, né, ou seja, as próprias contradições do sistema estão levando esse sistema a se desestruturar, eu acho que a gente tem a oportunidade de estar investindo em movimentos que se contraponham a essa realidade para acrescentar uma nova forma de estar no mundo, né? Eu acho que é aí que a educação ambiental precisa estar atuando, está construindo essa nova forma de estar no mundo, né? Esse novo modo de vida que se estrutura a partir de perspectivas que não são as perspectivas que estruturam o modo de vida moderno, da sociedade moderna. E aí eu acho que o educador tem um papel importante, ele pode estar, uma possibilidade, né, de estar atuando na construção de outros valores, de outras formas de estar, né, na potencialização de movimentos que busquem ocupar a sociedade de uma forma diferenciada, né, partindo de outros referenciais, né, de relações, por exemplo, né? Eu sempre dou esse exemplo, a sociedade moderna, ela é estruturada a partir de relações de competição, né? A competição, ela é estruturante do modo de vida moderno. A perspectiva focada no indivíduo, ela é estruturante do modo de vida da sociedade moderna, né? A ideia de separação e de dominação de uma parte que está separada sobre as outras partes que foram separadas, elas estão também na forma estruturante da gente se organizar como sociedade. Por exemplo, na relação sociedade humana-natureza, né? A nossa sociedade estruturou a partir dessa visão que separa o ser humano da natureza, né? E ao separar, a gente acaba criando uma hierarquia de que um que está separado é mais e outros que estão separados são menos. E aí estabelece uma relação que é de dominação de um sobre o outro. E ao dominar um sobre o outro, a gente gera uma exploração. E aí isso se reflete em várias relações da sociedade moderna. Então, você trabalhar com seus alunos, que esses alunos trabalhem a partir de outros padrões, de outros valores, por exemplo, das relações solidárias, porque relação solidária não é estruturante do modo de vida da modernidade, mas a relação de competição é estruturante do modo de vida da sociedade moderna. Então, você trabalhar com seus alunos os valores de relações solidárias, eles são disruptivos dessa estrutura hegemônica da sociedade moderna, porque ela se estrutura pela competição e não pela solidariedade. Então, quanto mais pessoas estiverem vivendo a partir de perspectivas solidárias, por exemplo, mais desestruturante é do modo de vida da modernidade. Assim, a gente pode falar também nessa perspectiva da relação entre relação de sociedade e natureza, entre ser humano e natureza. Quanto mais as pessoas se sentirem pertencentes à natureza, mais a gente desestrutura a sociedade moderna, em que é a individualização, que predomina o indivíduo primeiro, né? E aí isso vai gerando uma separação cada vez mais entre as pessoas e a natureza. Então, se a gente cria, como educador, a gente potencializa como educador movimentos que procurem valorizar relações que são relações estruturantes de uma forma diferente da que estrutura a sociedade moderna, eu acho que a gente potencializa um movimento de ruptura e um movimento de
de criação de um outro modo de viver que seja sustentável, né, diferente do modo de vida da sociedade moderna, que é insustentável, que está se mostrando claramente insustentável. Então, acho que esse é um papel do educador ambiental diante da situação que a gente está vivendo, né? Agora, isso é fácil falar, realizar é um embate, né? É uma luta, né? A gente está sempre constantemente nesse embate, nesse movimento de resistir, de avançar, de conquistar espaços, né? E onde a gente for possível a gente fazer. Às vezes o que é possível fazer é na sala de aula mesmo, né? Mas na sala de aula dá para você fazer com os alunos, por exemplo, estimular relações solidárias, né? Por exemplo, você trabalha como professor estimulando a competição entre os alunos, o aluno ser melhor ou pior do que o outro, né, vamos valorizar aquele que tirou nota maior. Você está reproduzindo como educador no seu cotidiano essa relação que é estruturante da sociedade moderna, que é a competição. Se você trabalha de forma diferente, trabalha de forma solidária, estimulando relações solidárias, você já está desestruturando isso, né? Você está criando um modo de vida, um modo de viver baseado não na competição, mas baseado na solidariedade. Então, esse é um caminho de atuação. É claro que quanto mais amplo a gente puder atuar, participar de movimentos sociais organizados, da sociedade civil organizada, participar politicamente, ou seja, do que a gente puder na associação que a gente de moradores, numa ONG, onde a gente puder estar atuando, óbvio que é importante. Mas nós, como professores, temos essa possibilidade grande, que é uma atuação muito direta com os nossos alunos, né? Então, a gente tem ali realmente um espaço de atuação muito importante, e que é muito importante na sociedade, porque, afinal, na nossa sociedade moderna, todos passam pelas escolas, né? Então, é uma possibilidade grande que nós temos. Agora, mudando um pouquinho o sentido das perguntas, Tá. Eu gostaria de saber se você ainda tem algum sonho ou perspectiva para ser alcançado futuramente. Se a gente parar de sonhar, a gente já está indo para o túmulo. E nessa nova fase que você está planejando também, né? Porque eu realmente já estou profissionalmente, eu estou realmente no final da minha carreira profissional, né? Porque eu já estou no processo de aposentadoria, né? Então, ou seja, significa que profissionalmente vai mudar algumas coisas para mim, né? Mas assim, eu me tornei um pesquisador na área, né? Assim, uma coisa que hoje eu faço de querer entender, de querer pensar, refletir, de trazer essa discussão nos espaços possíveis. Então, assim, eu pretendo continuar atuando na pós-graduação, né? Porque na pós-graduação eu trabalho com formação de educadores ambientais, né? Então eu acredito ainda que seja um espaço importante de atuação minha, particularmente, inclusive por toda essa trajetória que eu tenho, né? Quer dizer, na verdade, já é um compromisso meu de vida, né? Então, assim, eu pretendo continuar trabalhando na pós-graduação nessa formação de educadores ambientais e pesquisando essa formação. Então, assim, o meu sonho hoje é a aposentadoria, uma questão pragmática e prática de diminuir a minha carga de trabalho obrigatória, né? Por exemplo, com a graduação, com a questão, não é nem pela questão da graduação, é mais pela questão da burocracia que te prende uma opção de coisas, de cargos que você tem que ocupar, né? Milhões de reuniões que a gente tem que fazer. Então, isso me aliviaria de tempo, né? Para eu poder, inclusive, me dedicar mais a essa perspectiva da pesquisa e da formação, né? Então, assim, é esse papel que eu quero, que eu quero exercer a partir da aposentadoria, continuando com o meu grupo de pesquisa, continuando a pesquisar, continuando a frequentar os espaços de discussão da área da educação ambiental, e até de uma forma talvez até mais ampliada, por ter mais tempo para fazer isso, né? Então, isso que eu pretendo hoje. E uma coisa, particularmente, que eu pretendo, é que eu, nessa história toda, eu moro hoje num sítio, né? Quer dizer, moro em parte, né? Como eu tenho no Rio de Janeiro, mas, na verdade, a minha casa mesmo é um sítio. A 100 quilômetros aqui do Rio de Janeiro, 100 e poucos quilômetros aqui do Rio de Janeiro. A minha ideia é me focar mais no sítio, né? E também desenvolver o sítio como um espaço educativo, que, na verdade, eu já faço, né? O sítio, ele tem, além da minha moradia, ele é um espaço que eu levo meus alunos para fazer imersões, fazer formação, e eu pretendo trabalhar mais isso, ou seja, tornar o sítio um lugar mais efetivamente de um espaço educativo, das pessoas estarem indo para lá, frequentando, fazendo
espaços de discussão, né, e também de atividades de educação ambiental. Então, é um plano aí que eu tenho, um projeto futuro que eu tenho também de acelerar isso daí. E dentro dessa sua vasta trajetória, tem alguma coisa que você nunca compartilhou com ninguém, que você queira contar pra gente, alguma curiosidade? Tá, a pergunta passada eu consegui responder toda. Sim, conseguiu. Como é que é então essa agora? Se tem alguma coisa na sua trajetória que você nunca compartilhou com ninguém, algo mais oculto, não sei. Eu não sei, tem que pensar, mas porque assim, a princípio eu sou muito calado, eu sou uma pessoa tímida, assim, no convívio pessoal eu sou muito tímido, então eu sou uma pessoa até de falar pouco, mas na hora de falar na hora de dar aula, de falar sobre isso, eu falo muito, então acho que sobre essas questões eu acabo falando de, acho que tudo, acho que não tenho grandes coisas que eu não tenha não falado, né, assim, teria que pensar muito para buscar alguma coisa que eu não tenha falado, que eu tenha ainda sem ter me debruçado sobre isso, ou não tenha explicitado, então acho que é difícil. E dentro da sua trajetória, você mudaria alguma coisa, alguma decisão que você tenha tomado dentro da geografia? Olha, eu assim, talvez a única que tem a ver é que, assim, por conta de todo esse envolvimento com a educação ambiental, eu, durante muitos anos, acabei, inclusive, ficando afastado da geografia, né? Quando eu saí do Estado, como professor de geografia, eu comecei a trabalhar no ensino superior, eu já fui para o ensino superior para trabalhar com educação ambiental. Então, eu trabalhei em universidades particulares, já sempre trabalhando com a questão da educação ambiental. Isso aí já foi na década de 90, final da década de 90. Então, eu trabalhei em universidades particulares, trabalhei em pelo menos duas, de forma mais significativa, em que eu era professor para trabalhar a questão ambiental, né, não era para trabalhar a geografia. Com isso, me afastei, inclusive, da geografia durante muito tempo, né? Na verdade, eu acho que de 98 a 2006, quando eu voltei para a universidade, eu me afastei da geografia. Inclusive, quando eu entrei na Rural, também não era para geografia, porque inclusive nem tinha o curso de geografia, né? A gente entrou, eu e Cris e Laura, que fomos os três que entramos nesse concurso, a gente entrou para o 10, né, para o Departamento de Educação e Sociedade, para trabalhar com pedagogia, trabalhar com turismo, né? E eu, particularmente, já trabalhando já desde o início com a educação ambiental, até por conta de toda nessa trajetória. Então, isso, para mim, foi uma forma que acabou me criando até um distanciamento, ao ponto, então, inclusive, que eu sempre falo isso também, porque a Cris e a Laura é que foram a idealizadora do curso de geografia. Eu fui até meio resistente à criação do curso de geografia. Eu achava que a gente estava sem estrutura para crescer, e então, no princípio, eu era meio contrário, assim, não achava uma ideia tão boa quanto elas, que estavam entusiasmadas com a ideia do curso de geografia. E de fato, elas se mostraram cheias de razão e eu sem razão, porque o curso de geografia foi montado, elas montaram, eu ajudei no que pude, inclusive eu fui vice-coordenador da CRISO, né, do primeiro mandato estava comigo. O primeiro mandato, a Cris era coordenadora, eu era vice-coordenador, e a Laura saiu para fazer doutorado. Então, assim, éramos só nós três, éramos os únicos professores de geografia que o IEM tinha. Então, a gente começou o curso, e certamente com muitas dificuldades, professores chegando aos poucos, né, pela questão da estrutura que eu temia, mas assim, não foi suficiente para fazer com que o curso não desse certo, muito pelo contrário, o curso deu muito certo, é um curso que né, realmente uma referência hoje, então assim, eu né, sempre digo isso quando eu tenho oportunidade, que elas são as grandes responsáveis pelo sucesso do curso ter vingado, porque se dependesse de mim, pela minha vontade, o curso talvez não tivesse sido criado, pelo menos naquela época, né? Mas então isso talvez tenha sido um arrependimento, né, de que eu não tenha me envolvido com a geografia ao ponto de, inclusive, estimular essa criação de uma forma mais incisiva como elas, de fato, fizeram. Né? Então, assim, para mim foi muito satisfatório eu voltar para a seara da geografia. Né? É claro que o meu envolvimento é muito com a educação ambiental, né, ao ponto, por exemplo, que né, foi criado a pós-graduação da geografia, mas eu já estava na pós-graduação da educação, né, já desde o início lá do PPG-Educ, da nossa educação da Rural.
e trabalhando com a linha de pesquisa em educação ambiental. Então, assim, apesar de que hoje eu tenha esse vínculo maior agora com a geografia, trabalhando na graduação da geografia, minha área é muito voltada para a educação ambiental, né? Então, assim, por exemplo, eu não frequento muitos eventos da geografia, eu frequento os eventos da educação, né? Mas certamente hoje eu me considero novamente um professor de geografia, que durante um tempo eu até já esquecia que eu era, porque eu não falava de geografia, eu falava de educação ambiental. Então, para mim, isso foi bacana. Chega a ser um arrependimento, mas acho que é uma reflexão de uma situação que eu acho que foi assim, que eu não fui tão favorável, mas que a situação se mostrou bastante favorável. Mas, por outro lado, sempre apoiou a gente, né? Assim, sempre... sim, não cheguei a... Total, porque esse curso está aí hoje, né, Mauro, também você teve um papel também fundamental aí, né, ajudando, assim, a tua maturidade, né, nos ajudou também a ter a segurança para seguir em frente, que foi um momento muito difícil, né, de consolidação mesmo, de implementação, consolidação, enfim, né, a gente estava ali segurando, e não é à toa que você se tornou o coordenação junto comigo ali também naquele momento, né. Sim, realmente não cheguei a dar para trás, mas eu tenho que acreditar o grande entusiasmo a vocês duas. E tem algum conselho que você queira deixar para nós que estamos no início da nossa trajetória? Olha, assim, conselhos se diz, né, que a gente não dá, né? Porque, né, assim, na verdade, assim, eu acho que não é um conselho, mas é assim um relato de experiência, né, do que foi para mim foi importante, né? Para mim foi muito importante eu ter uma questão de vida, né, que me levasse a tentar realizar onde eu estava tendo uma atuação, no caso uma atuação profissional como professor de geografia, tentar levar a cabo essa questão, né? E isso sempre foi uma motivação para mim muito grande. Então eu acho que todos nós temos que buscar objetivos de vida, né? E que esses objetivos eles passam muito além de uma questão apenas de crescer profissionalmente para poder me tornar um grande e com isso ficar rico ou virar uma referência. Não, mas assim, no sentido de sentir realização por aquilo que você considera que é realmente importante. Então, acho que a gente tem que construir um sentido para a nossa vida em que a nossa trajetória pessoal e profissional, como coisas que não são separadas, na verdade, elas possam dar significância para a gente, né, que a gente possa estar sentindo a realização. Então, por exemplo, eu acho que o professor, de um modo geral, ele tem um sentido na vida que eu acho que todos têm que abraçar. Agora, cada um, certamente, particularmente, tem suas perspectivas mais pessoais. Mas, de um modo geral, nós, professores, temos um sentido muito grande que é de formação de outros seres humanos, né? A gente está contribuindo com a formação de outros seres humanos e isso é algo que eu acho que é engrandecedor, né, para a realização de qualquer um. Então, se a gente valorizar isso como uma ação importante da nossa atuação, acho que a gente vai estar sempre criando uma motivação da gente poder nos sentir realizado naquilo que a gente está fazendo, né? E eu acho que o sentido de realização é o que talvez mais nos dê essa sensação de sucesso, de que eu fiz uma coisa legal na vida, né? Estou fazendo uma coisa legal na vida. Então, acho que todo mundo tem que buscar isso na sua vida. Então, acho que nós, inclusive por todas as dificuldades que a gente sabe que os professores têm na sociedade, né, na nossa sociedade, de um modo geral, não é só no Brasil, não, isso é de modo geral, mas no Brasil em particular. Alô? Estão me ouvindo? Aham. Oi, parece que sumiu para mim aqui. Então, acho que a gente tem que criar essa valorização, cada um de nós tem que criar essa valorização para nos dar essa força, inclusive, para superar todas as dificuldades que existem as dificuldades, né? Materiais, dificuldades de valorização da sociedade, né? E todas as lutas que a gente tem que enfrentar. Mas se a gente estiver motivado, eu acho que a gente tem uma chance grande de se sentir feliz com aquilo que a gente está fazendo. Acho que é isso que a gente tem que buscar, ser feliz com o que a gente está fazendo, né? É isso. Professor Mauro, em nome do GEA,
Tá? Gostaríamos de agradecer a sua participação, de nos contar um pouquinho sobre a sua história, até dos seus sonhos para o futuro, né? Dos seus projetos futuros aí. Dizer que foi enriquecedor, impactante, tenho certeza. Foi uma aula, né? Foi uma aula, viu? É sempre uma aula. Enfim, o senhor impactou muito a nossa formação. E gostaríamos de agradecer muito. E essa entrevista, ela para a gente aqui, ter escutado você tá aí falando, e deixou a gente assim, né, boquiaberto, porque é incrível a sua trajetória. Tenho certeza que todos que vão ouvir também essa entrevista vão ficar da mesma forma. E é isso, gostaríamos muito de te agradecer, tá? Pelo você ter disponibilizado também seu tempo e tudo mais. E é isso, gente. Olha, nós nos vemos no próximo. Só para fechar aqui também, Mauro, muito obrigada. Eu estou encantada ainda mais aqui, né? Eu sempre te admirei muito como profissional, antes de te conhecer pessoalmente, e depois, né, na tua trajetória na Rural, e sempre um grande amigo, né? E desde aquela acolhida, daquela reunião do departamento, a participação nos GPADs, né? O que eu sei hoje de educação ambiental e o que eu pratico, o nosso projeto Educação Ambiental em Foco, né? Que foi um projeto lindíssimo, que as meninas também acompanharam. Tem muito da tua trajetória. A gente aprendeu muito com você, eu, Edileuza, né? O Clésio, assim, a gente tem um encantamento muito grande pela educação ambiental, pela forma como você lida, né, com as pessoas, com a sociedade, com as escolas, né? Então, a gente tem muito a te agradecer e aproveito esse espaço aqui para deixar esse depoimento também, né? E desejo aí muita, muita, muita sorte, né? E nessa tua nova trajetória, nesse replanejamento, né, que não deve ser um momento muito fácil também, tomar essa decisão de se afastar um pouquinho, mas da parte burocrática, né, desse universo que é a universidade, que não é um afastamento total, porque a gente sabe que você vai continuar, não é do teu perfil parar, né? Já antecipando aí a notícia da aposentadoria. Mas... que, na verdade, assim, ainda não tem data precisa, porque eu ainda estou no processo burocrático de tentar aposentadoria. Mas, assim, eu acredito que até o final do ano que vem é capaz de sair. Né? Mas, assim, eu queria aproveitar também, então, primeiro para manifestar, né, o agradecimento, porque estar num espaço como esse, para mim é uma satisfação, porque o que a gente quer como educador é poder estar trocando, né, informação, trocando experiência, trocando, né, a nossa vida, né? Então, assim, todo espaço desse são espaços de oportunidade. Então, para mim faz parte dessa trajetória de estar como educador, né? Então, eu entendo que isso aqui, todos nós estamos aqui usando um espaço como um espaço educativo. Então, para mim é uma satisfação muito grande. E parabéns pelo projeto, é um projeto muito bacana, muito legal de ser realizado por vocês, tá? Bacana, obrigado. A gente que agradece, mais uma vez a gente que agradece, professor. Então, gente, é isso. Nos vemos no próximo Trajetórias Geográficas, tá? Com um próximo convidado. E aí a gente já vai deixar uma dica. É uma professora que tem o pé no solo. Só isso. Nos vemos até o próximo, então. Fica aí o suspense, hein? Tchau, tchau. Tchau, gente.